Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar um tema que certamente vai te interessar. O que faz um médico intensivista? O que acontece dentro de um CTI? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o médico intensivista, Dr. Alexandre Aguiar, e a gente está recebendo aqui. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre. Obrigado, Márcia. Alexandre, em primeiro lugar, como que se decide ser um intensivista? Faz sua faculdade, se forma e depois quanto tempo o senhor leva para fazer essa especialização? A carreira de médico intensivista é uma carreira nova e só nos últimos 20 anos em que a gente realmente tem um profissional vinculado especificamente ao tratamento de paciente grave. Então, na realidade, hoje, a gente tem poucas escolas que dão a formação para o médico intensivista. O que se tem muito são os médicos mais antigos que tinham contatos com pacientes graves, seja em emergência, sejam anestesistas que tratavam pacientes já no centro cirúrgico, e muitos deles se concentraram mais no tratamento desses pacientes graves e com o tempo foram se tornando os médicos desses pacientes graves, que é o médico intensivista. Hoje em dia existem algumas escolas que já têm a residência médica em medicina intensiva, né, e não são muitas, e que disponibilizam a residência médica para esse campo. A residência médica é como qualquer outra residência que deve ser feita após o curso de medicina, né, que é o curso de graduação, que dura 6 anos, e posteriormente você ingressaria para a residência em medicina intensiva. Agora, quais são as atribuições do médico intensivista? As atribuições do médico intensivista são bastante amplas, porque você trata do paciente crítico de todas as áreas da medicina, né? Então, por isso mesmo, a gente depende de um suporte de pareceristas e de suporte de outros profissionais que são vinculados ao setor, que é uma equipe que a gente chama de multidisciplinar, exatamente por essa complexidade do paciente que chega até nós. Esses pacientes são pacientes neurológicos, são pacientes cirúrgicos, são pacientes clínicos que se agravam na emergência e que vão parar numa UTI. E lá o suporte tem que ser dado por essa equipe, em que o médico intensivista lidera para poder tratar e restabelecer a saúde desse paciente. Agora, em relação à equipe multidisciplinar, é muito importante essa integração, né? Quer dizer, o médico, são enfermeiros, psicólogos, como é que é esse dia a dia? Eu acredito que na medicina como um todo, na área hospitalar, na medicina que eu falo em termos gerais, do cuidado da saúde, né, não existe nenhuma outra área em que haja uma integração tão boa entre as profissões, exatamente por essa interdependência, né? Então, o médico, foi necessária essa integração de todos esses profissionais de forma muito harmônica, né? Em todo o CTI que funciona muito bem, há uma grande harmonia entre o funcionamento da área médica, com a área da enfermagem, com a área da fisioterapia, com a área da odontologia, atualmente uma área bastante nova. Então, essas áreas que têm uma formação superior e que, juntamente com o médico, dão esse suporte, não há um atrito. Pelo contrário, há uma harmonia e em prol da saúde do paciente. Agora, como o senhor definiria hoje o perfil principal do paciente do CTI do Hospital Ferreira Machado, que é o maior da emergência aqui da região, né? Exatamente. O Hospital Ferreira Machado é uma âncora para essa região em relação à saúde. Eu acredito que tem uma importância ímpar para essa região norte fluminense, e que o principal tipo de paciente que nós recebemos é o paciente traumatológico, né? São pacientes que são oriundos tanto da BR-101, dos acidentes também da própria cidade,
né? E a cidade de Campos tem crescido muito, então o número de ocorrências, tanto violentas, de trânsito, quanto de crimes, etc., tem aumentado também. Então, todo esse suporte o nosso hospital tem fornecido à sociedade. O paciente que chega até nós também tem esse perfil, que é um perfil de paciente traumatológico. Quer dizer, hoje o baleado de antigamente era bem menor em quantidade do que o baleado que chega hoje para o senhor lá. Os acidentes de moto também são grandes preocupações, né? Sim. Há um número bastante aumentado dessas vítimas, tanto de acidentes automobilísticos, motociclísticos e de pacientes que são oriundos de agressões e assaltos, etc. Agora, o senhor é o coordenador do CTI do Hospital Ferreira Machado, né? Que foi inaugurado esse ano, um quantitativo maior de leitos. Fala pra gente um pouquinho sobre esse novo CTI, doutor Alexandre. A gente contava anteriormente também com uma estrutura para atendimento do paciente grave no Hospital Ferreira Machado, só que era uma estrutura que era bastante heterogênea. Os núcleos de atendimento desses pacientes foram sendo criados de acordo com a demanda, né, de forma até mesmo improvisada, e isso não era uma coisa ideal. Então, se o objetivo da nossa nova unidade de tratamento intensivo é baseado exatamente em concentrar num único setor do hospital todos os esforços para o tratamento e recuperação desse paciente. Esse local, hoje, foi um local que foi completamente construído, né? Então não foi uma reforma, foi uma construção, e isso possibilita uma série de facilidades em termos logísticos, e que a gente conta hoje com uma estrutura que não existe na região, né? Semelhante, com boxes individualizados para 24 pacientes, né? E uma unidade intermediária que tem um fluxo desses pacientes que estão melhorados nesse local que a gente atende os pacientes mais críticos, esses 24 boxes, e que conta com 6 leitos, né? Então, fazendo um total de 30 leitos, e sendo que os 24 são boxes individualizados com atendimento para paciente mais crítico. Também tem um centro cirúrgico, né? Com 3 salas, não é isso? Uhum. Anexo ao bloco de terapia intensiva, a gente tem um centro cirúrgico com 3 salas que ainda deverá ser inaugurado. As salas deverão ser inauguradas e que vai dar um suporte bastante grande para o hospital como um todo e para a nossa unidade de terapia intensiva. Agora, só para quem está lá entender melhor, a unidade intermediária que o senhor falou. Então, o paciente saía antigamente, por exemplo, de um outro hospital, do CTI, ele iria para uma clínica, por exemplo, uma clínica médica, uma clínica cirúrgica. No caso do Ferreira Machado hoje, esse paciente sai, a unidade intermediária recebe, completa de estabilizar o paciente, a estabilização, e ele é, então, transferido para outras clínicas. Como eu falei anteriormente, a terapia intensiva ela tem uma gama de objetivos em relação à saúde do paciente bastante ampla. Dos objetivos é restabelecer os déficits motores, cognitivos do paciente ainda em tratamento na unidade de terapia intensiva. E o que a gente via é que quando o paciente tinha alta da terapia intensiva, da fase mais crítica, e iria para uma enfermaria, ele não tinha todo esse suporte ainda, uma continuidade desse suporte na enfermaria, e muita coisa se perdia, né? Inclusive a própria vida do paciente, por a ausência de um cuidado mais presente da fisioterapia, da enfermagem. Então a gente idealizou que o paciente que saísse do nosso setor tivesse uma melhora e que ainda precisasse de um suporte da fisioterapia e da enfermagem um pouco maior do que de uma enfermaria, a gente colocasse nessa unidade intermediária e que esse restabelecimento, esse cuidado maior fosse disponibilizado a ele.
durante esse período e que aí sim, o paciente bastante melhorado, ele fosse para a enfermaria. Tem tido excelente resultado, né? A mortalidade tem caído bastante, né? E o índice de restabelecimento funcional também tem sido bastante grande. Uma coisa interessante de dizer é que a fisioterapia atua 24 horas no CTI, né? Isso. O nosso CTI, como eu falei, é uma unidade ímpar na região. A gente conta com um quantitativo bastante grande de profissionais trabalhando conosco. E a fisioterapia é uma mola mestra para o nosso setor e é um setor que funciona 24 horas. A gente conta com os fisioterapeutas, tanto o diarista quanto o plantonista, e o plantonista faz 24 horas conosco. Agora, doutor Alexandre, o relacionamento entre médico e família geralmente já é difícil em qualquer circunstância. Uhum. Médico e família de pacientes de CTI, como que é essa relação? A relação do médico intensivista com a família do paciente crítico tem que ser uma relação bastante próxima, porque o paciente em si, ele é um paciente que está entregue e normalmente não tem uma comunicação com o próprio médico. Então o médico, ele lança a mão dessa comunicação com a família para ter uma série de informações relacionadas à saúde desse paciente prévia até ao acidente ou até vinculado à própria condição clínica dele e que usa essas ferramentas para tratar esse paciente. Além disso, existe uma carga emocional bastante grande que a família traz para a gente, principalmente porque eles não podem estar presentes durante o tratamento desse paciente. A família, ela deixa o seu familiar aos nossos cuidados e só comparece durante o período da visita. É um período curto que a gente tem para poder dar esse suporte à família e a gente tem se empenhado bastante junto com a serviço social e com a psicologia do hospital para dar um suporte para essa família, de forma a dar informações técnicas e dar um conforto emocional para elas também, para os integrantes dessa família, de forma que a gente também usufrua desse benefício de ter a família próximo da gente. A gente acredita que a família, estando bem informada, estando ciente do trabalho que nós estamos fazendo com o paciente, ela é uma amiga do nosso setor. Ela vai compreender melhor o que pode acontecer do agravamento da saúde do paciente em relação a determinados momentos que a gente precisa ter algum tipo de procedimento, até emergencial, em colocar um paciente no centro cirúrgico, muitas vezes sem dar tempo de avisar a família. E a família estando bem informada, ela acaba tendo uma compreensão maior de todo esse serviço. Esse empenho, como eu já falei, é multidisciplinar, não é só do médico, ele parte também do serviço social e do serviço de psicologia do hospital, que tem nos ajudado bastante. Ok, a família vira uma aliada, né? Sim. Pois é, o papo tá bom, né? Então não sai daí não, daqui a 1 minutinho eu tô de volta. Na Clínica Espásio, você encontra os melhores tratamentos para manter sua beleza ainda mais saudável. Radiofrequência Innovator para rugas e flacidez. Endermologia, carboxiterapia, eletrolipólise, ecos, drenagens e ainda todo o tratamento facial para manchas. Ligue e marque sua avaliação gratuita. 3728-0746. Espásio, lugar de beleza saudável. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Itilane passou por isso. Esse é um caso bastante grave. A senhora foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha eu de fora,
Sou da família dele, mas quem é da família, sabe? Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. A distribuidora Montalvão prepara e entrega cestas básicas em todo o norte fluminense. Um funcionário que recebe cesta básica mensalmente desenvolve um elo de lealdade e produtividade com a empresa. Incentive seus funcionários distribuindo cestas básicas todos os meses. Ligue agora, 0 operadora 22 3055 1555. Solicite um orçamento. Distribuidora Montalvão. Cestas básicas alimentando a produção. Pois é, eu não falei que era rapidinho? A gente vai continuar batendo esse papo super legal com o doutor Alexandre Aguiar. Então, Alexandre, agora é uma coisa que não pode deixar de ser perguntado. Como lidar emocionalmente, né, com esse tipo de paciente, com esse tipo de sensação, essa urgência e emergência constante, pacientes graves, perdas, pacientes jovens. Como que é emocionalmente lidar com isso? Como eu falei anteriormente, o perfil do paciente crítico que a gente recebe no Hospital Ferreira Machado é um paciente traumatológico. E o trauma, ele não tem horário. Ele pode ocorrer de madrugada e é um evento agudo que ocorre de forma drástica com um familiar da pessoa e que essa pessoa emocionalmente fica extremamente abalada por não esperar aquilo acontecer, não ser uma coisa gradual, não ter tempo para poder se preparar, se preparar para aquele evento. E a gente recebe o paciente num estado bastante grave, a gente vê esses familiares com uma série de demandas emocionais comparecendo ao serviço. E para a gente existe uma grande carga emocional também. Por quê? Porque a gente recebe pacientes jovens, pacientes que estavam fazendo algumas funções, muitas vezes funções nobres para a sociedade, trabalhos perigosos, fazendo algum trabalho de apoio à sociedade, um concerto importante e que se acidentou, né? Então, isso tudo vem para a gente, né? E a gente tem que lidar com esses sentimentos, tanto dos outros quanto os nossos próprios sentimentos. A gente conta com uma equipe médica bastante experiente no nosso serviço, e isso é uma coisa que a experiência médica que traz, essa bagagem de lidar com as emoções, já vem desde a época da faculdade, mas com o tempo, com os anos de exercício da medicina, você vai sabendo lidar melhor com tudo isso e podendo ajudar o paciente nesse momento tão difícil e também os familiares. Hoje em dia há um grande movimento na terapia intensiva, que seria a humanização do tratamento do paciente crítico, né? Essa humanização ela passa por todo esse aspecto emocional e de apoio tanto ao paciente, enquanto ele está se recuperando dentro da unidade de terapia intensiva, quanto para a família do paciente e também para o profissional que está tratando o paciente. Ela envolve nas unidades em que se consegue fazer um serviço otimizado de humanização, a presença do familiar, a beira-leito, durante 24 horas, um apoio psicológico do paciente através do serviço de psicologia, do serviço social, para o familiar também e para o profissional de saúde. No nosso setor, infelizmente, a gente não tem uma logística e isso não é uma coisa que é nossa, os serviços que têm logística de humanização completa são extremamente raros no nosso país, né? Em outros países isso já é uma coisa um pouco mais antiga, mas no nosso setor a gente não tem um serviço ideal de humanização, né? Porque a gente precisaria de uma estrutura física muito maior do que a gente tem hoje para poder contar com familiar beira-leito, etc.
Mas isso não diminui nosso empenho em humanizar o atendimento a esse paciente, principalmente, como eu já falei, com o aporte da psicologia e do serviço social, que estão bastante presentes no nosso setor, tanto por apoio para familiares, para o paciente que está se recuperando e acordado, quanto para o profissional do nosso setor, que muitas vezes lança a mão da presença desses profissionais para ter esse conforto emocional em que algumas vezes a gente também precisa. Com certeza, senão chega em casa no limiar altíssimo, no limiar é vida e morte, né? Saúde, emergência, urgência, tudo muito misturado, né? Sim. Tudo muito comprometedor, né? Agora, doutor Alexandre, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Eu vi pela mídia, como todos viram há pouco tempo, um procedimento de um paciente que estava internado com vocês lá no CTI do Ferreira Machado, que é um procedimento, pode-se dizer que quase inédito, existe no Rio de Janeiro, mas foi quase inédito em Campos. Gostaria que o senhor falasse para a gente vai estar mostrando a foto também, em relação a esse procedimento. O nosso setor, a gente tem se empenhado bastante em relação ao atendimento de ponta, mais avançado possível, que ele possa lançar a mão para a recuperação da saúde do paciente crítico. E a gente conta com uma estrutura de hemodiálise em todos os leitos, 24 boxes nossos contam com pontos de diálise. A gente conta com isolamento verdadeiro, real, de 3 boxes desses, com expurgo próprio, banheiro próprio paciente dentro do próprio boxe, uma área para você se paramentar antes de entrar no box, e com filtro respiratório dentro do box. Então, são 3 boxes que a gente conta no nosso setor de isolamento. E essa estrutura a gente tem no dia a dia. Algumas vezes a gente lança a mão de estrutura, um atendimento mais avançado para tratamento de pacientes específicos. Existem um caso que é vinculado a várias doenças da terapia intensiva, em que o pulmão ele tem dificuldade de realizar a função dele de troca gasosa e de oxigenar o sangue. Isso ocorre em pacientes queimados, com via aérea, queimadura de via aérea, ocorre em infecções graves do pulmão, como H1N1, que afetou a gente, né, no caso da gripe, uma série de doenças que afetam o pulmão e que comprometem ele agudamente a função dele. E existe um tratamento que é a ECMO, que seria uma circulação extracorpórea e oxigenação do sangue fora do corpo, que seria um pulmão mecânico, em que a gente usaria essa terapia enquanto a gente cuidava do pulmão do paciente, com parâmetros mínimos de proteção pulmonar. O sangue continuaria sendo oxigenado e sendo devolvido ao corpo. Como eu falei, é uma situação bastante específica e que recentemente a gente teve a oportunidade de usar em um paciente jovem que teve um trauma pulmonar importante, uma contusão pulmonar em que essa função pulmonar estava extremamente comprometida. Então a gente entrou em contato com uma equipe que nos deu um suporte bastante grande para poder fazer a ECMO aqui em Campos, e a gente fez, lançou mão à prefeitura, através da Fundação Municipal de Saúde, nos deu um suporte ímpar também, e que a gente conseguiu realizar esse procedimento nesse paciente. Infelizmente, são procedimentos que são realizados em pacientes extremamente críticos, e a gente perdeu, mas de qualquer maneira a gente teve esse início, né, no contato com o método. E esse método, para os telespectadores terem ideia, é extremamente raro no nosso estado, né?
só no município pelo que eu tenho conhecimento, só no município do Rio de Janeiro é realizado com alguma frequência, no Procardíaco, no Hospital de Laranjeiras. São pacientes que são locais em que há um serviço de cardiologia bastante empenhado. E em outros locais isso é feito de forma bastante pontual, né? E na nossa região eu não tenho conhecimento de ter sido realizado. Recentemente, no incêndio da Boate Kiss, uma equipe do Canadá veio para cá especificamente para a realização do método, e que a imprensa noticiou bastante, e que foi fazer exatamente a ECMO nos pacientes com queimadura de via aérea que tinham sobrevivido ao incêndio da Boate Kiss. Então é um ponto de partida, né, que a gente está entrando em contato com alguns órgãos da prefeitura, para que isso não se torne apenas um fato isolado, de uma vitória no método em si, né, não no êxito em que o paciente chegou, mas no fato de a gente poder disponibilizar isso para a população, os pacientes que realmente precisarem, e a gente lança a mão de mais uma ferramenta para o tratamento desse paciente. Esse equipamento, ele já está no Ferreira Machado, caso haja necessidade para outros pacientes, ou ele terá que vir de fora, como aconteceu dessa vez? Esse procedimento, a ECMO, é um procedimento ainda em desenvolvimento no mundo, né? Um procedimento que se lança a mão quando todas as terapias convencionais de tratamento desse pulmão doente falham, né? Então é um número bastante pequeno de indicações que a gente teria para lançar a mão dessa terapia. Em vista disso, é uma estrutura que a gente precisa ter de forma rápida, mas que ela não é necessária estar dentro do hospital. Então a gente precisaria ter um contato com uma equipe que disponibilizasse toda a estrutura, e para caso a gente tivesse a indicação, que eu já falei que é uma indicação rara, mas que existe em alguns casos, a gente tendo a indicação e que esse método fosse instalado o mais rápido possível nesse paciente com a indicação precisa, em que todos os métodos convencionais de tratamento pulmonar falhassem. Para isso, a gente está vendo junto à Fundação Municipal de Saúde, à Prefeitura, mecanismos administrativos de tornar isso viável, né, para que essa equipe ela estivesse disponível, né, e tivesse o seu trabalho remunerado, né, de forma adequada. Quer dizer, se pudesse integrar também essa equipe à equipe do CTI do Ferreira Machado, né? Sim, sim. A gente, com o tempo, a gente acredita que essa integração se aumentasse e todo esse mecanismo ficasse mais fácil, né? Mas o pontapé inicial para a realização foi feito, a gente identificou a forma como isso pode acontecer e a gente está vendo junto com a parte administrativa, a parte da Prefeitura e da Fundação Municipal de Saúde, a viabilidade de a gente tornar isso uma coisa mais rotineira, não em termos do atendimento geral, porque isso é inadmissível em qualquer lugar do mundo, porque existem tratamentos convencionais que funcionam muito bem para vários pacientes, a maioria deles, mas quando esses métodos convencionais falharem, a gente poder lançar mão desse outro método. Agora, existe, pelo menos a um curto ou médio espaço de tempo, a perspectiva de um CTI ou de alguns leitos para queimados? É uma ideia, né? Existe um espaço dentro do Hospital Ferreira Machado em que isso poderia ocorrer, que essa unidade de tratamento de queimados poderia ser instalada, mas é um projeto ainda embrionário que precisa de muito estudo e para poder ser instalado. Agora, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho da superbactéria. Muito foi divulgado sobre isso, né? A superbactéria chegou, o paciente saiu bem, mas se acontecer em outros casos, estamos preparados?
A terapia intensiva, ela lida com uma gama muito grande de patógenos e essas bactérias, vírus, principalmente as bactérias, elas têm uma capacidade de gerar doença muito grande. Uma das grandes preocupações da medicina como um todo hoje em dia é a resistência dessas bactérias à terapêutica que a gente tem em relação aos antibióticos. Né? E isso para todos os CTIs do mundo, não só do Brasil como do mundo. O nosso CTI é um CTI novo, como eu já falei, é um bloco novo que foi instalado e que a gente identificou, a gente faz uma vigilância epidemiológica dentro do nosso CTI bastante intensiva, de forma que a gente colhe culturas de todos os pacientes, que são admitidos, e essa vigilância tem identificado as bactérias mais ou menos resistentes às nossas terapêuticas. Recentemente a gente identificou uma bactéria que tem um perfil bastante incomum, né, e que inclusive a Anvisa veio dar suporte para a gente, mas não é uma bactéria nossa, é uma bactéria que foi importada, foi trazida. Inclusive a vigilância epidemiológica está rastreando de onde ela veio, né, mas não é nossa, simplesmente porque o nosso setor é um setor novo, em que foi construído num local que nem paciente tinha. Né? Então essa bactéria ela vem e o nosso hospital, como um hospital aberto, recebendo pacientes de inúmeros outros hospitais, vai estar sujeito a Acabou recebendo a bactéria também, né? Exatamente. A bactéria vem junto com o paciente. Eu queria agradecer a participação do senhor, convidá-lo a voltar outras vezes, porque assunto a gente vai ter bastante, né? E você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Mas faça contato comigo, marciatebarcelos@gmail.com. Também você pode ver esse programa e os outros programas também em forma de coluna, lá no Urural, www.rural.com.br, na coluna Falando em Saúde. E se der tempinho, dá uma passada no meu blog, blogdemarciabarcelos.com.br. Um beijo, a gente se vê.